Vou pedir para nós fecharmos os olhos novamente e envolver o Ricardo em muito amor e muito carinho, para que ele possa transmitir tudo o que ele preparou para essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, não, fica aqui. Como assim? Vem, pega, deixa e vai embora? Ai, falaram tanto que agora eu fiquei sem jeito, uai. Olá, boa noite. Boa noite. A outra sala, eu gostei disso, como é que é? Gente, olha, é a primeira vez que eu vivo essa experiência desse jeito, é muito divertido, viu? Muito boa noite. Boa noite. Ai, gente, que coisa boa, que coisa boa. E Jesus, né? Sempre Ele. Sempre Ele. Que o nosso bom, amado Mestre Jesus possa continuar, né, nos iluminando, nos abençoando, como só Ele faz. Não é? Que essa espiritualidade bendita, amiga, generosa, continue envolvendo assim nossas almas com muito amor e muito carinho, para que a gente possa cuidar, né, com a atenção devida de toda essa preciosidade que é o nosso amado Evangelho. Antes de começar, eu estava aqui pensando, né, porque o Luiz foi falando, não, porque eu vou para o centro tal, dos bairros tal, porque eu venho a São Paulo há muitos anos, mas assim, sempre vem, trabalha e vai embora, vem, fica aqui, vem, tudo no seu nome dos bairros. Mas eu já fiquei feliz pelo menos em saber que eu comecei em São Paulo aqui no Paraíso, é bom, né? Você vê que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Já entrei em Alvorada Nova, descobri na hora que eu cheguei aqui. Entendeu? Então aqui está todo mundo muito bem direcionado, né? Com certeza muito bem direcionado. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto assim que eu acho extraordinário. É uma das palavras, na verdade, das frases do Cristo mais extraordinárias que Ele nos trouxe. Tudo que Ele nos trouxe é belíssimo, né? Mas o deixar brilhar a vossa luz sintetiza perfeitamente a proposta do porquê que a gente reencarna, né? Para a gente redirecionar, tomar consciência de quem nós somos, a fim de que a potencialidade divina que há em nós se desenvolva. E aonde a luz se desenvolve, não há espaço para escuridão. Então nós vamos conversar um pouco a esse respeito. Mas antes de começar, deixa eu fazer umas perguntas estratégicas que eu gosto sempre de fazer quando eu vou a primeira vez a um local. Levanta a mão para mim e eu vou me bilocar para ir para outra sala agora, entendeu? Quando eu fizer assim que eu estou bilocado. Com charme, né? Levanta a mão para mim, por gentileza. Quem aqui quer ser mais feliz? Eu não entendo o que o povo pensa de levar. É todo lugar mesmo. Deve ser. Ele perguntou isso mesmo, né? Deve ser mais ou menos isso. Agora, quer ver que engraçado? Levanta a mão quem conhece alguém ansioso ou ansiosa. Sempre é mais rápido. Sempre é mais rápido. Levanta a mão aqui quem já ouviu falar, nem que seja nos livros de história, de pessoas inseguras. Já viram por aí algum documentário, alguma coisa assim a esse respeito? A gente fica ansioso, né? Ansioso, inseguro, pessoas ciumentas. Já viram pessoas ciumentas? Já. Fez até barulhinho essa resposta. Que coisa! Pois é, desculpa, só em São Paulo tem gente assim. Só em São Paulo. Ô dó, né? Ô coisa. Meus amigos, eu queria contar para vocês uma história que vai assim abrir as nossas reflexões da nossa noite. É uma história muito linda. Nós já contamos ela na pílula um tempo atrás, e toda vez que eu falo dela assim, me emociona muito, porque trata-se de uma história real e que foi responsável pela conversão ao cristianismo de milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, numa época terrível da história da humanidade, que foi o período, né, das duas guerras mundiais. No início do século passado, os anos 1900, nós tínhamos, numa cidadezinha pequenininha, que era praticamente um vilarejo, um centro de peregrinação que estava nascendo. A cidadezinha de Lourdes, localizada lá na França, ainda não tinha a fama que viria a ter. Era um vilarejo muito pequenininho, entre as montanhas, que tinha começado a receber nos últimos anos uma grande quantidade de peregrinos
por causa de alguns acontecimentos que tinham ocorrido ali na região algumas décadas antes. Em torno de 40 a 45 anos antes, uma jovem camponesa chamada Bernadette teria tido algumas visões do que, segundo ela, eram visões da Virgem Maria. Não demorou muito tempo que Bernadette contasse 17 visões, dentre as quais esse espírito de luz, a qual ela identificava e chamava de mãe, né, teria dito a ela: olha, lá em Lourdes há uma gruta na região de Massabielle, onde as águas brotam, que é uma gruta abençoada, de águas puras e iluminadas. Elas vão curar todos aqueles que chegarem lá em busca de ajuda e tiverem merecimento. A história percorreu o mundo. Bernadette cresceu, era jovem, se tornou freira, né, enclausurada. Não demorou muito tempo, ela desencarnou e rapidamente foi canonizada. A história de Bernadette cresceu, ela virou santa, é a Santa Bernadette. E não demorou muito para que a gruta de Massabielle começasse a receber muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, nos dias atuais, nós temos aproximadamente 6 milhões de visitantes todos os anos para a cidade de Lourdes, em busca de cura, de alívio. Não só peregrinos católicos, mas de todas as religiões do planeta. O que muita gente não sabe é que a fama de Lourdes, de certa forma, se deveu a um semi-ateu. Eu já acho engraçado, a gente quando vai para a Europa vê muito ateu. Eu brinco que são os ateus graças a Deus, né? Mas é verdade, eu conheço tanto ateu digno, tanto ateu cristão, e tanto cristão que se comporta como ateu, que faz a gente começar a ficar pensando quem é o quê, né? Mas enfim, havia, no iniciozinho do século passado, um médico francês, muito jovem, chamado Alexis Carrel. Ele tinha conhecimentos na área de biologia e fisiologia e tinha começado a desenvolver os seus estudos. E então, era muito comum sair trens de toda a região da França, levando os peregrinos, principalmente as pessoas enfermas, até a cidade de Lourdes. E um desses trens, olha que coisa curiosa, ia sair exatamente da cidade de Lyon, né? A cidade do nosso amado Allan Kardec. E ele, na verdade, não era o médico responsável pelo comboio, era um amigo dele. Mas ele, muito curioso, tendo ouvido várias histórias a respeito de pessoas doentes que tinham dito que tinham se curado, aliviado dores, ele muito cético. Ele compartilha com o amigo que quando tivesse uma oportunidade ele queria ir, ele queria tirar dúvida, ele queria ver o que acontecia por lá. E aí acabou que teve uma situação qualquer, um amigo dele não pôde ir, que era o médico responsável, e ele trocou. Então foi ele no vagão, durante 12 horas, né? Os trens se locomoviam de uma maneira muito lenta naquela época, separando Lyon, né, exatamente ali de Lourdes. E aí na hora que ele entrou no trem, ele contaria que ele foi naturalmente passando em revista todos os pacientes que estavam no trem. Haviam sempre enfermeiros que viajavam, e ele conversou com a enfermeira-chefe, a enfermeira responsável, e perguntou para ela: como estão os pacientes hoje? Então ela respondeu: alguns graves, alguns mais ou menos, e temos uma paciente muito grave. Não sabemos sequer se ela vai chegar até o final da viagem. O nome dessa jovem era Marie Belly. Era uma jovenzinha de 22 anos que sofria de um processo de peritonite aguda, tinha um problema grave, né, por causa da tuberculose que havia feito desencarnar seu pai e sua mãe 4 anos antes. Ela já estava muito magra, estava com muitas hemoptises, ela cuspia sangue, já não se alimentava há muito tempo e ninguém imaginava se ela ia dar conta, fraca, magrinha, sem comer, né, cuspindo sangue, sem respirar direito. Ela não vai resistir. Então ele até perguntou para a enfermeira: quando alguém morre durante a viagem, o que vocês fazem com o corpo? A enfermeira foi muito objetiva: se a gente deixa na estação seguinte a morte, porque tinha várias paradas, né? Então estava tudo planejado. Ela ia morrer em algum dos momentos ali, não pegar ela e deixar na estação seguinte. Só que a história parece que não queria terminar assim. Durante as primeiras horas, a bichinha sofreu, gemia, era quem mais gemia. Ele ia e vinha, media a temperatura que não baixava. Parecia que literalmente, né, ela estava vivendo seus últimos minutos na Terra. Mas a danada não desencarnava. Era impressionante a teimosia da menina.
Ele passava, ia de um vagão ao outro, depois voltava. E ela, já morreu? Não. Depois, já morreu? Não. E moribunda ela ficou durante todas as 12 horas de viagem, desafiando todos os prognósticos, todas as expectativas. Para encurtar a história, quando eles chegaram à cidade de Lourdes, né, quem conhece ou já viu em algum livro ou na internet, Massabielle não fica exatamente no centro da cidade, é uma gruta. Então, eles foram até um hospital local que tinha sido implantado para receber os doentes e levaram Marie-Béli. Então, quando chegaram até o hospital, ela, um pouco que dava conta de falar, ela balbuciava, meus amigos. Ela dizia assim, eu quero ir à gruta. Né? Falava naturalmente em francês, eu quero ver a Virgem, eu quero estar lá. E aí, Carrel disse, essa menina não tem condições de sair daqui para ir na gruta. Né? Não tem jeito. E aí, olha que coisa interessante. A enfermeira procurou ele à parte e ele conta que disse assim, doutor, essa moça vai morrer mesmo. O que custa? Que diferença faz? Se ela morrer daqui a 1, 2 dias agonizando, ou se daqui a algumas horas que foi na gruta, pelo menos ela vai aliviar o desejo dela, do porquê dela ter vindo aqui. De mais a mais, Carrel refletiu e falou, quer saber de uma coisa? É verdade. E aí uma coisa curiosa aconteceu, né? Ele fala para que as enfermeiras se reunissem e levassem ela à gruta, mas ele sentiu uma vontade de acompanhar. E ele vai acompanhando, é de arrepiar. Toda vez que eu conto essa história eu arrepio. E ele vai acompanhando e fica à distância pensando, como eu queria ter uma fé semelhante a dessa moça. Não é que eu duvide que Deus existe, mas sei lá, será que existe? Por isso que eu brinquei que ele era um semi-ateu, ele estava mais para agnóstico, né? Então assim, era aquela coisa, era falta de relação com Deus. É o que acontece com muitos de nós na Terra. Muitas pessoas não é que questionam a existência de Deus, é porque não tiveram uma experiência profunda com o Criador. A sua sensibilidade está voltada para o mundo, para a matéria, para as coisas passageiras, né? Não para a essência. E se a gente não tiver um olhar interno, não adianta. Por isso Jesus falava, né? Benditos são aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque tem muita gente que vê e não enxerga e que ouve e não escuta. Exatamente muitos de nós que passa pela vida com Deus em todos os lugares, mas a gente não consegue encontrar e sentir a presença do Senhor. Então, Carrel naquele momento ele estava sendo honesto, ele era um homem bom, ele só queria entender como é que uma pessoa morrendo, moribunda desse jeito, consegue ter fé ainda. Ele ficou olhando para ela, à distância, e aí ele conta o que ficaria conhecido como o milagre de Lourdes e faria com que a gruta ficasse conhecida em toda a Europa. Ele observa a distância. E então as irmãs, né, quem estava levando-a, fizeram com que ela ficasse perto da gruta, né, junto das águas. Normalmente as pessoas se banhavam, até hoje já se banham, né? Mas como é que ela se banhava? Não estava respirando direito, imagina se ela, né, aspirava. Aí desencarnava ali mesmo, né? Então eles pegaram uma espécie de emplasto, barro, e passaram no ventre dela, no tórax, no busto dela. E ela arrafava, porque a bichinha não respirava. Ela simplesmente não dava conta de respirar. Então no meio desse processo todo, ele observava a distância. E aí ele viu que algo aconteceu, né? Enquanto o barro ia sendo envolvido sobre o ventre dela, sobre o seu tórax, ele percebeu que ela balbuciava algumas palavras. Não deu para entender o que era. Mas ele ainda chegou a pensar, nossa, se Deus existisse, isso ia ser um bom momento para ele mostrar, né, que é real, que pudesse provar a sua realidade, né? Porque, olha só, essa menina, que determinação de morrer assim, uma vida tão pueril, né? Porque sabia que o pai e a mãe tinham desencarnado e tal, e ele olhava aquilo à distância. E por incrível que pareça, não demorou muitos minutos, a menina começou a mexer sozinha. Passa um tempo, ela começa a respirar melhor, todo mundo começa a se entreolhar, achou aquilo meio estranho, foi surpresa para todo mundo. Meia hora depois, ela já respirava quase normalmente. E menos de 2 horas depois, ela caminhava. Que era um absurdo. 4 horas depois, ela estava conversando com as pessoas, com fome. Então assim, ele ficou tão atônito com aquilo, mas isso não existe, como? Eu sou médico, eu estou vendo, ninguém me contou. Eu examinei.
Era um milagre, ela está viva. Como ela pode ter se curado? Eu vi, ninguém fez nada, só botou barro em cima dela. E ele foi lá, viu água, barro, barro, água, barro, não tinha nada. Então aquilo chocou ele. Chocou. Tanto que essa experiência foi responsável pela sua conversão ao cristianismo, né? E ele escreveu um livro que fez sucesso na primeira metade do século XX, vendeu mais de 50 milhões de cópias. Na época, para vocês terem, não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, nada. Então você calcula o impacto, né, que o Milagre de Lourdes, que virou filme, retratando a história de Marie Belle, teve na vida de milhões e milhões de pessoas, naquelas épocas difíceis entre guerras, né? E ele contava que o ponto mais extraordinário foi quando ela, já curada, ele vai conversar com ela, com Marie Belle, e fala: minha filha, eu tenho que te perguntar isso. Quando você estava lá, recebendo o emplasto, barro no seu corpo, eu vi que você balbuciou algumas palavras. Olha, gente, que interessante. Eu vi que você balbuciou algumas palavras. Foi na hora que, meu Deus, se você existisse, aquela coisa toda, né? O que você falou? Você se incomoda de me dizer? Você se lembra? Ela: lembro sim, senhor. E o que você falou? Você pediu para ser curada? Não, mais ou menos. Eu disse assim: mãe, Maria, graças a Deus eu consegui chegar até aqui. Eu não sei se eu tenho que morrer agora, mas se for útil para a senhora, para Deus, que eu continue nessa terra, então me cura. E eu prometo que eu vou dedicar a minha vida a fazer algo de útil para a humanidade. Mas se eu tiver que partir como os meus pais partiram, então eu entrego minha alma em paz. Seja feita a sua vontade, não a minha. De qualquer forma, eu agradeço. E naquele momento, ela se cura. Veja que coisa mais extraordinária. Ela não pediu para ficar boa. Ela se rendeu à bondade divina. Ela abriu o seu coração e mostrou como a sua luz estava brilhando. Que o corpo dela era doente, mas a sua alma era saudável. Porque o problema não é quando o nosso corpo está doente, é quando a nossa alma está enferma. Muitos de nós, né, podem caminhar de um lado para outro e a alma enferma. Muitos de nós, aos olhos dos homens, somos justos, né, belos, bons, na hora que desencarna aquela tragédia espiritual, né, um rolo danado, dá trabalho para o mundo maior. Então, assim, os conceitos são diferentes, né? São muito diferentes. O que é luz? Né? O que é escuridão? O que é ser feliz? O que não é ser feliz? Até que ponto que realmente, meus amigos, que a gente abre as portas da nossa alma para Deus nas nossas vidas? Isso é um negócio muito sério para a gente pensar. Porque assim, pensa bem, a nossa cabeça, ela é como uma chave. Sabe, é uma chave, que essa porta está trancada, de repente, sei lá, o Luiz chega com a chave e abre a porta. Fala, entra, né? É uma chave. O intelecto, ele é uma chave. Muitos de nós entendem a Deus. Você pega o livro, por exemplo, você está aqui, gosta do Espiritismo, então tudo bem. Você vai lá, lê o livro dos Espíritos, uau, que legal, nossa, lindo, coerente. Lê as obras de André Luiz, maravilhoso, meu Deus, faz sentido, eu sinto isso. Está no intelecto. Mas isso não quer dizer que a nossa alma mudou. Isso não quer dizer que na hora que alguém nos ofender, que a gente vai dar conta de perdoar, ou talvez um dia nem se sentir ofendido, né? Conhecer a Deus com a cabeça não significa que a gente conhece com o coração. A prova disso são quantos religiosos que matam em nome de Deus, que decoram as Escrituras em nome de Deus, mas infelizmente agem em nome do seu próprio ego e não em nome de Deus. Então quando a gente volta naquela Palestina distante, né? E a gente encontra Jesus, que apesar da sua grandeza resolve vir para a terra, olha que interessante, numa manjedoura. Né? Numa manjedoura. O ser mais iluminado que o nosso planeta já recebeu, chegou na terra numa manjedoura, no estábulo. Olha que mensagem poderosa de simplicidade, mostrando que a luz combina com a simplicidade. Não só a questão material, mas a vida simples. Sem tantas exigências. A gente vê tanta gente exigente hoje em dia, né? Eu, para ser feliz, eu tenho que ser assim, assim, assado, né? Eu, para ser feliz, chega até a ser engraçado, né? Porque tem umas situações muito engraçadas. Tem gente que cria um monte de dificuldade para estar bem. Fala que não é, né? Eu, para ser feliz, podia
ter pelo menos o cabelo um pouco melhor, né? A amiga falava, eu para ser feliz depois que eu faço chapinha podia não chover. Mas fazer o quê? Aqui é plano de prova e expiação. Às vezes chove, né? A gente vai querendo assim condições. Eu para ser feliz, meu filho devia melhorar, meu marido devia ser um pouco melhor, minha esposa devia fazer isso assim, meu pai. Aí vem a lista do monte de condições, né? De condicionantes. A gente utiliza o se. Se isso acontecesse, eu seria mais feliz, não é? Se eu tivesse mais dinheiro, eu não seria tão depressiva. Se meus pais tivessem me amado ao invés de me rejeitar, eu não seria como eu sou. Se eu tivesse um companheiro que me amasse, uma companheira que me amasse, eu seria diferente. Cada um tem sua história. E o pior é isso, é que cada um se vicia na própria história e utiliza a própria visão da sua história para justificar a sua infelicidade. Ou seja, coisa de doido. Porque o louco é aquele que anda no mesmo caminho e ele tem ilusão de que ele vai chegar num lugar diferente. Ele diz que quer uma coisa, mas faz outra. Isso não é coisa de gente normal, né? Como nós estamos no hospital chamado Planeta Terra, né? De normais nós não temos muita coisa. Então muitas vezes a gente fala, eu quero Deus, né? Eu quero ser feliz. Mas a gente age como alguém que quer ser infeliz. Vê se não é? É muito incongruente. Eu falo, eu quero ser feliz. Sim, mas eu brigo com um monte de gente do meu lado por coisas pequenas. Será que isso combina com felicidade? É um negócio para a gente pensar, né? A pessoa fala, eu quero ser uma pessoa mais serena e mais tranquila. Eu não perco uma oportunidade de falar mal de alguém quando essa pessoa faz uma besteira, está perto de mim. Então assim, a gente vai dando notícia de quem nós somos nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Os amigos espirituais dizem, né? Você quer saber exatamente quem você é espiritualmente? Observe como você age quando ninguém está te olhando. Fantástico isso. Porque na hora que tem uma câmera em cima da gente filmando, é fácil não pegar nada dos outros e dizer que é honesto. Na hora que você tem várias oportunidades de resolver um problema seu, não é, prejudicando alguém, não tem ninguém fisicamente olhando, só a sua consciência, e você fala, eu vou fazer a escolha certa. Aí a gente está dizendo para o mundo maior quem nós somos. E por isso a gente tem tantas provações. Por isso, muitas vezes, a pessoa digna e fiel tem a provação da infidelidade que bate na porta, com todas as tentações possíveis para ver até que onde que a promessa vai ser cumprida. Por isso que a pessoa que se desonesta, né, tem sempre as provações do convite à desonestidade. Normalmente, a pessoa passando por problemas financeiros graves, aparecem situações fáceis, né, de se locupletar, de se enriquecer, de puxar, não, isso é da empresa tal, mas isso fulano não vai fazer falta para ninguém, para ver do que a gente é feito. Por isso que muitas vezes, pode observar, a gente de repente está lá com um problema de saúde e nós temos uma oportunidade de xingar uma pessoa que está saudável, né? A gente tem inveja. Os amigos espirituais falam muito isso. Você quer saber se você está crescendo espiritualmente? Tem outra medida. Observe alguém que tem algo que você quer muito, 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 muito. No dia que você for capaz de ver uma pessoa que você nunca viu na vida, que tem uma coisa que você quer muito, e você conseguir ser feliz por ela, você cresceu espiritualmente. Fantástico. Observa, vamos supor que você quer engravidar e não consegue. Aí você vê uma moça grávida, em vez de inveja, você sente felicidade pela moça. Você evoluiu. Na hora que você fala, eu queria tanto uma família para mim, porque eu só tive tristeza com a minha família. Aí você vê uma família feliz passeando na rua, entrando no shopping, e você reza a Deus por aquela família que você não conhece, nunca viu, mas você se alegra com a alegria do outro. Pode ter certeza que a gente está se libertando e crescendo. De alguma forma, Marie Belly se purificou com aquele corpo doente dela. Para ela, assim como a mulher hemorroísta, né, que atraiu, lembra-se da passagem lindíssima daquela mulher que toca nas vestes de Jesus, né? E ela atrai a cura, porque a sua alma estava limpa, estava em paz, porque a necessidade daquela dor já não existia mais, porque ela tinha feito o dever de casa. Se ela não tivesse feito, não ia adiantar nada, porque tem um monte de gente que se acotovelava, cutucava Jesus, não aconteceu nada, só aconteceu com ela. Então, a pergunta, né, que sempre o Evangelho nos traz é essa: o que nós estamos fazendo na nossa vida? Né? Será que a gente está realmente deixando a nossa luz brilhar? Ou será que a gente simplesmente está fingindo que acha que está deixando a nossa luz brilhar? Será que é só o nosso intelecto, né, que está funcionando de maneira grandiosa? Ou o nosso coração está aberto mesmo? Para amar, para fazer reforma íntima, para fazer aquilo que não é fácil de ser feito. São questões profundas. Oh, se o sol!
Levanta a mão aqui para mim. Deixa eu ver, vou pilocar. Só para notas da aula. Levanta a mão para mim, por gentileza. Quem é que já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Temos que corrigir essa injustiça. Vamos corrigir um pouco. Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, depois pesquisem, foi um dos grandes espíritas que nós tivemos no nosso país, né? No século passado. Jerônimo era amigo íntimo de Chico Xavier, próximo de Chico. E Jerônimo foi um dos grandes gigantes, né? Nascido lá em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Jerônimo, gente, muito jovem, já participava de reunião mediúnica, né? Adentraram o espiritismo muito jovem. E aí ele foi avisado, numa reunião mediúnica, que ele passaria por um processo gravíssimo de prova, que se ele soubesse suportar com amor e carinho, ele se libertaria e seria muito feliz. Tempos depois, ele foi assistir O Vento Levou. Lembra do Vento Levou? Lembra mesmo? Gente, vocês têm idade, hein? Eu não. Eu só vi na televisão, vi falar e tal. Quando o Vento Levou, claro. Quando o Vento Levou chegou no Brasil, né? Aquela coisa toda, era a época dos drive-ins, né? Tinha aqueles cinemas. E o Jerônimo foi assistir um cinema ao vivo, assim, né? Ao ar livre. Então ele chegou em pé, todo mundo foi embora, ele foi o último a sair. Ele paralisou. Foi a primeira vez que ele teve a crise de artrite reumatoide no nível gravíssimo, raríssimo nos seres humanos. De tal forma, para vocês terem noção, no desencarne dele, né, ele tomava doses cavalares de morfina e a dor não passava. A situação dele foi grave, a ponto dele ficar praticamente paralítico, ele não andava mais. Só para vocês terem noção, gente, imagina um homem aqui no meu lugar, deitado numa maca, né, fazendo a palestra para vocês sobre o Evangelho. Tem figuras, tem imagens do Jerônimo em vídeos no YouTube, procurem. Ele com dois óculos enormes, né? Os dois olhos, ele era cego, ficou cego. Imagina, aqueles óculos grandes que o Chico usava, ele usava também. Ele também tinha angina. Então ele estava deitado, tinha 2 quilos de areia em cima do peito, para diminuir a dor da angina, né? A pressão que se fazia no peito. E estava lá ele, falando do Evangelho. Alguém segurava o microfone e ele assim, ficava falando do Evangelho. Esse homem rodou cidades e cidades inteiras falando do Evangelho. Fundou casas espíritas, fazia atendimento fraterno, domingo à tarde, né? A irmã segurava o telefone e ele consolava as pessoas, mesmo com graves dores. Jerônimo teve uma história incrível. Deixa eu contar um pouco da história dele para vocês. Embora desde sempre ele tivesse esse intuito, né, de crescer espiritualmente apesar da dor, ele nunca se revoltou. Mas, na primeira parte da sua dor, Jerônimo teve uma grande dificuldade de deixar a sua luz brilhar. E isso fez com que na década de 60, no final da década de 60, ele tivesse um diagnóstico de um médico de que ele tinha menos de 30 dias de vida. Tanto que o último desejo dele foi em Uberaba se despedir de Chico. Era a última coisa que ele queria. Os amigos deram um jeitinho, né, fretaram um aviãozinho para poder levá-lo a Uberaba, porque o médico falou que ele não iria resistir a uma viagem, né, turbulenta, estrada esburacada e tal, ele tinha muita hemorragia. Conversaram com o Chico, naturalmente o Chico estava esperando ele, e aí foi lindo esse momento, né? Ele chega a Uberaba, vai até a comunhão espírita cristã, só que o Chico não estava lá. Ele estava numa campanha do quilo, com um monte de pessoas, estava voltando. Quando ele chega, o lençol branco que envolvia o Jerônimo estava todo vermelho de sangue. Ele estava com dores insuportáveis. Na cabeça dele, ele ia desenganar. Então o Chico chega daquele jeitinho que só ele tinha, tudo dócil, legítimo, né? Discípulo do Cristo, dócil, bondoso, meigo, aquela multidão que o acompanhava. E ele olha para todo mundo e fala: meu Deus, nosso Jerônimo veio nos visitar, quanta alegria! Todas as mediunidades conhecidas que a gente vê elencadas no livro dos médiuns. O maior médium, né, sem dúvida alguma, da história recente depois de Jesus, disparado, né? Escondido naquele corpo simples, numa vida humilde, um missionário legítimo do Cristo entre nós. O Chico vai, e com a intervenção direta dos amigos superiores, né, é instrumento para aliviar fisicamente o Jerônimo. E aí, já os dois, né, de maneira privada, na casa dele, conversando. Chico, o que aconteceu comigo?
Eu vim aqui para morrer e eu não estou sentindo mais dor? E o Chico ria e ao mesmo tempo falava sério: Jerônimo, meu irmão, quase você desencarnou antes da hora. Aí ele se assustou, né? Porque para nós espíritas, desencarna antes da hora tem um nome, né? Suicídio. Inconsciente ou não, suicídio. Eu? Sim. Sim. Você, meu filho, apesar da sua fé, aceitou a pecha do coitadinho. Porque era assim, né? Ele fazia as palestras, né? O Divaldo estava em início de carreira no meio espírita, fazia as palestras às multidões, ele brincava com o Divaldo: baiano, você pode até receber os aplausos, mas quem sai carregado sou eu. Mas é piada, né? Mas assim, na hora que saía, sempre um falava: nossa, coitadinho do Jerônimo, tão bonito que ele faz, coitado. E aquilo foi entrando. Gente, olha como é o nosso inconsciente. Isso é um negócio sério. Coitado. Coitado. Olha a loucura que a gente comete consigo quando a gente fica repetindo para si: pobre de mim, quem sou eu? Lógico que aqui em São Paulo ninguém faz isso, mas lá fora, um cara sério. Não, Dina, diferente, tudo aqui é diferente. Quem sou eu? Pobre de mim. Vocês lembram do rádio de manhã, do desenho, né, da Hanna-Barbera? Céus, vida, azar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deixa eu bilocar de novo. Vocês se lembram aí atrás? Sim. Muito bem. Gente, isso é fantástico. Acho que o mais próximo dessa experiência que eu tive, isso foi lá em Nova Era, lá em Minas Gerais, a gente fazendo tratamento espiritual. Aí o centro, ele tem várias salas conjugadas, aí estava uma sala cheia todo lado. Aí eu fazia palestra na porta, aí eu olhava para cá, fazendo na porta, eu olhava para fora. Essa de hoje é genial. Mas enfim, você vê só que coisa. A gente fica lá bombardeando a nossa mente: eu estou doente, quem sou eu não presto, não valho nada, céus, vida, azar. Mesmo vindo num centro receber passe, mesmo comungando com o padre, mesmo falando com o Espírito Santo, com o pastor, mesmo batendo papo, tomando café da manhã com Buda na hora da meditação. Entende? Cuidado com o alimento mental. Ou a gente deixa a nossa luz brilhar, ou infelizmente, mesmo falando de Deus, infelizmente nosso coração pode flertar com a escuridão. Isso é muito grave para nós. Então Chico é taxativo: você aceitou a pecha do coitadinho, Emmanuel está me dizendo, e por muito pouco você não desencarnou. Daquele dia em diante, ele nunca mais se sentiu um coitado. E ali nasceu o mito de Jerônimo Mendonça. Ele, que já era bem-humorado, ficou bem-humorado e meio. E as histórias são hilárias, assim. As pessoas chegavam a esquecer de que ele tinha o problema que ele tinha, que era fisicamente muito grave. Histórias muito engraçadas, né? Uma delas, o Jerônimo foi convidado para poder fazer a prece no desencarne de uma pessoa, né, de uma família. Eu fico imaginando essa cena, gente. E aí estava lá em tudo: vamos fazer a prece, né? E, bem, aquela situação típica de velório, todo mundo reunido, as pessoas levando a padiola do Jerônimo. Aí chegam, põe no chão para poder pegar o caixão, né? Aí pega um caixão para poder ajudar a descer lá no buraco, e lá no chão. Fez a prece, aquela prece bonita, fechou com o Pai Nosso. Todo mundo feliz, começaram a consolar os parentes: Deus te abençoe, né? Aquela coisa de vai dar certo, Jesus vai abençoar. E aí aquele sol quente, enterraram 11 e pouquinho, e foi todo mundo embora, né? Um consolando o outro: que Deus te abençoe. E ele já... ele estava lá quieto, não via nada, estava quieto, esperando, né? E foi embora, esqueceram o Jerônimo. Passa um tempo, alguém, né, alguma alma, alguém cai em si, lembra: meu Deus do céu, cadê o Jerônimo, né? Deixamos o Jerônimo lá, aí saí correndo. Chegam lá, naquele ímpeto, né, Jerônimo, claro, estava lá: Jerônimo, você está aí? Até pensei em correr, mas resolvi ficar para tomar uma cozinha. Esse foi o Jerônimo. E uma outra, né? Gente, pode ser piada, mas era assim: as pessoas, ele andava muito por Araguari e tal, o pessoal da cidade, principalmente os mais jovens do centro, adoravam andar com ele nos lugares, porque não pegava fila. Adolescente, né? Não pegava fila. Então: Jerônimo, bora no supermercado? Vamos, meu filho, bora. Então ia, não pegava fila.
Aí tinha um ginásio local. Jerônimo, bora pro ginásio assistir jogo. Ele não via nada, mas vamos. Pegava fila. Ele ia passear, e era bom pros meninos, pegava fila. E aconteceu um caso curioso. Eles estavam no cinema, né? O Jerônimo não estava enxergando nada, mas o via, deitado lá no chão, tudo escuro. E aí uma senhora levanta meu banheiro. Calcula a cena. Baixo, escuro, a mulher com salto, coitado, né? Aí ela não vê o Jerônimo. Pum, pisa nele. Ué, claro, o que ele fez? Gritou. Ai! Gente, vocês não têm ideia. Quis o destino que essa mulher tivesse esbarrado com o Jerônimo, assim, em forma indireta antes, outras vezes. Por exemplo, no supermercado, os meninos passaram na frente dela, né? Tava lá no ginásio, ele tomou o lugar dela, não podia sentar. E naquele momento ele pisa, né? Ela pisa nele. Então ele, ai! Aí ela olha e ela não se dá conta. E ela deixa sair. Não é possível! Você é aleijado de novo! Eu vou no ginásio, aleijado tá lá. Eu vou fazer compra no supermercado, aleijado tá lá. Até no cinema. Naquilo, gente, todo mundo para, né? Olha assim pra ela. Tipo assim, que coisa que você fala com uma pessoa como Jerônimo, né? E todo mundo acho que esperando a resposta dele. E nessa, tinha que estar muito iluminado em conexão com Deus para dar a resposta que ele deu, né? Porque ele, coitado, com tudo aquilo, tomou um pisão. Ele coloca o rosto em direção à mulher e fala: minha filha, você anda, hein? É sério. Minha filha, você anda, hein? E aí ela cai em si. Chora, pede desculpa, estava passando por um monte de problema. Mas vê que coisa. Então assim, para ele deixar a luz dele brilhar, o corpo dele não melhorou. A alma teve que melhorar. Entende? Então não adianta a gente ficar criando condições. E gente, isso é muito insano se a gente for parar para pensar. Tem muitas histórias do Jerônimo, não vou cansar vocês, mas as histórias dele são ótimas, né? O Jerônimo fazia atendimento fraterno, vi vocês fazendo acolhimento ali fora. Aliás, essa atividade tão importante, e é uma pena que muitas instituições espíritas não a tenham, porque é essencial, né, para os nossos grupos esse acolhimento fraterno, ele é fundamental para quem chega até as portas abertas, receber esclarecimento, né, poder abrir o coração, enfim. Então Jerônimo fazia de certa forma isso pelo telefone. Aí domingos à tarde as pessoas ligavam, tinha uma ordem, né? E ele atendia. Uma dessas pessoas foi uma senhora. Coincidentemente ela tinha vindo a São Paulo fazer exame, né, no Hospital das Clínicas. Ela, porque assim, lá para Minas, né, a região ali de Uberaba, muito mais próximo de vir para cá do que para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, 8, 9 horas de viagem. Naquela época eram 12. Era mais fácil ir para São Paulo. Ela estava com um tumor. Então ela veio para cá para fazer o exame e tinha ligado para o Jerônimo, que ela já conversava, para dar notícia. Oi Jerônimo, tudo bem? Sou eu. Minha filha, que bom que você ligou. Como é que você está? Graças a Deus, Jerônimo, estou muito bem. Que coisa boa! Recebeu o exame lá do tumor? Recebi o resultado? Recebi. E aí, deu tudo certo? Deu, Jerônimo. O médico falou que eu vou morrer em 6 meses. Aí ele falou: não, acho que eu não entendi direito, né? Domingo à tarde, almoço. Desculpa, minha filha, como é que é? Jerônimo, não foi você que me ensinou a ter uma visão positiva da vida? O tumor cresceu, está no meu cérebro, é inoperável, do tamanho de uma laranja. E o médico falou que não tem muito o que fazer não. Que ele vai começar a pressionar as partes do cérebro e eu vou, no máximo, ter 6 meses de vida. Mas minha filha, desculpa, mas você está feliz? Claro, Jerônimo. Olha, eu já sou uma senhora. Comecei a pensar, o corpo tem que ter uma desculpa para desencarnar mesmo, não tem? Agora olha como Deus é bom comigo. Eu tive um marido maravilhoso, já era viúva, né? Eu tive um marido maravilhoso, enquanto um monte de mulher reclama dos maridos que tem. Meus filhos todos estão criados, cada um com a sua vida. E Deus é tão bom comigo que ainda me deu 6 meses para organizar as coisas antes de partir. Muito obrigado, Jerônimo. E ela fez que uma coisa raríssima acontecesse: deixar o Jerônimo sem fala. Porque normalmente ele deixava as pessoas sem fala, com a postura dele. E ele fica sem saber o que falar. Bem, desliga o telefone, quis o destino que a atendente, né, o paciente da sequência, né, o atendido da sequência fosse uma senhora do Espírito Santo ligando para ele. Oi, Jerônimo. Oi, minha filha, como vai você? Mal, muito mal.
O que está acontecendo, Jerônimo? Não, eu vou me matar. Que isso, minha filha? Que loucura! Não faz uma coisa dessa. Por que você está falando isso? Eu não vou me matar, eu não aguento. A pressão é muito forte, eu estou à beira da loucura. E aí ele começa a conversar, fala do amor divino, fala do evangelho, que aquilo era uma loucura. E aí resolve perguntar à minha filha o que aconteceu. Gente, parece piada, mas é verdade. A mulher fala, minha filha não passou no vestibular. Era uma socialite que estava com receio do que os outros iam falar sobre, estou falando sério, dela, porque a filha não tinha passado no vestibular. E ela estava a tal ponto de querer se matar. E o Jerônimo muito respeitosamente conversa com ela, né? Naturalmente ele não ouve a história, quando desliga o telefone e fala, veja como são as coisas. Cada um dá o tamanho à sua própria dor. A nossa irmã descobre um tumor grave, tinha tudo para ter a reação dela e não teve. Essa outra filha, com uma questão simples, sendo que a filha pode fazer vestibular o ano que vem, torna uma coisa pequena, grande. Somos nós, meus amigos. A nossa dor só é grande quando você diz para a sua dor que ela é grande. Uma dor nunca é grande quando um coração está muito ligado a Deus. Né? Quando a nossa dor é grande demais, nossa fé está pequena de menos. Né? Pode ter certeza disso. Porque nós estamos no tamanho da dor. Isso é um negócio muito sério. Né? Você vê, tem pessoas que pegam um problema pequeno e fazem ele ficar grande. E tem pessoas que pegam um problema grande e fazem ele ficar pequeno. Isso se chama livre-arbítrio. É isso que Jesus nos fala. Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao redor de ti vejam as vossas boas obras. Está lá, é a sequência do sermão da montanha. Então, meus amigos, nesse momento extraordinário, né, das nossas vidas, porque a gente está encarnado, graças a Deus, temos uma chance a mais, né, da gente aproveitar a nossa existência aqui. Meu Deus, vamos deixar a nossa luz brilhar. Pare de duvidar de você. É impressionante como as pessoas duvidam de si. Não duvide de você. Não duvide da sua capacidade de aprender, de se superar, de ver uma nova vida, de você ter uma nova vida dentro da mesma vida. É o que a gente chama de reencarnação existencial. O que é uma reencarnação existencial? Você nasce de novo na mesma existência. Você não precisa morrer fisicamente, entendeu? É quando uma fase da sua... Falando disso hoje na Pílula do Evangelho, não sei se vocês receberam. Quando uma fase da sua vida se esgota e outra inicia na mesma existência. Não foi assim com Santo Agostinho? A história de Santo Agostinho, eu adoro contar ela. Santo Agostinho era um safado da marca maior. Malandro, sem vergonha. Mas era mesmo. Era mulherengo, traía a esposa, fazia um monte de coisas erradas, era egocêntrico, dava um sufoco danado para a mãe dele. Gente, é muito curioso isso, né? Quando a vida me deu a oportunidade, a gente estar em Roma, eu conheci a história de Santa Mônica, ela foi beatificada lá. E é interessante porque, assim, normalmente os santos, né, são atribuídos eles milagres, né, para a igreja, pelo menos 2 que a ciência não explica e tal. O caso de Santo Agostinho e de Santa Mônica, que era a mãe dele, são diferentes. Muito interessante. Agostinho não teve milagre nenhum. O milagre dele foi reformular a igreja, né? Tanto que até hoje os párocos estudam as obras de Santo Agostinho. Santo Agostinho esteve reencarnado entre nós, vamos falar assim, nos idos de 350. Olha quanto tempo. Então ele reformulou a igreja. Você vê, ele sai de uma vida comum, se torna bispo de Hipona, né, na África, mas olha o nível de influência que ele teve na estrutura eclesiástica. E para nós espíritas ele é fundamental, porque o Livro dos Espíritos teve participação direta dele. Várias respostas são de Santo Agostinho, né? E aí, mas para mim a história mais bonita não é a dele, é da mãe. Mônica, olha, comeu pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Ela era casada com um homem muito duro, frio, Patrício, que era o pai de Santo Agostinho, né? Ele não era cristão, e para piorar ele era ateu, né? E ainda assim, de uma maneira cruel, ele não a respeitava. Ela teve 3 filhos, Santo Agostinho não foi o único, ela tinha mais 2. Teve dificuldade com os 3 e a fé em Jesus é que a alimentava. Ela era filha de camponeses, uma moça muito dócil, muito meiga, e nunca desistiu dos filhos. E o da pá virada era Agostinho. Então assim, ela nunca desistiu do filho. É típica mãe com M maiúsculo, né? Nunca desistiu. Ela brigava com ele, deixou ele para fora de casa algumas vezes, entendeu? Discutia. Meu filho, vamos rezar. Meu filho, não faça isso. Meu filho, abra a cabeça. E ele nada. Ele declara no livro Confissões:
quando ele já no final da sua existência conta uma espécie de autobiografia a sua existência e fala: devo a minha mãe a minha fé, porque minha mãe nunca desistiu de mim. Olha que coisa mais linda. Mônica rezou por 27 anos. 27 anos. Que foi quando Santo Agostinho, na época só Agostinho, conheceu o trabalho de outro que viraria santo, né? Ambrósio, bispo de Roma, né? Que era um homem de coração muito generoso e tinha uma capacidade única de falar do Evangelho. Então ele, orgulhoso, cede aos ensinamentos de Ambrósio. Ele era maniqueísta, então tinha uma visão deturpada da vida, o bem luta contra o mal, um rolo assim. Então ele fica dócil. Mas por causa de Mônica que não desistiu do filho. Olha que coisa mais linda. Então olha que legal. Na história oficial dos santos, qual foi o milagre de Santa Mônica para ela ser santa? Não ter desistido do filho. Olha que coisa mais linda. Então, não desista de você. E nem de quem você ama. Não desista. Ah, mas fulano é difícil. Tudo bem, mas a gente também é. A gente brinca, né? Todo mundo tem um tribufu em casa, não tem? Raríssimos não tem. Todo mundo tem um tribufuzinho. Tem, na família tem. Mas fique certo que normalmente, pô, tribufu somos nós. E aí, quem tem razão? Só Deus para dizer. Então assim, isso não é mérito de ninguém. Todo mundo tem o seu desafio. Mas o amor constrói. Ah, mas Ricardo, eu não dou conta. Fulano é difícil demais. Tá? Não consigo, ele não deixa. Reze, ore, faça seu trabalho, se ilumine, para que a sua luz toque o outro. Ah, eu chamo para rezar, ele não quer, mas ele está vendo o seu exemplo orando. Um dia vai despertar e vai saber que você nunca desistiu dele ou dela, seja lá quem for. Quando a gente desiste de quem a gente ama, nós estamos simplesmente fazendo o contrário do que Deus faz por nós. É um negócio muito sério. Né? Os amigos espirituais falam, para nós estarmos aqui hoje, vai saber quantos não desistiram de nós ontem. E talvez até outro dia, nessa existência mesmo. Não é? Então quando a gente deixa, meus amigos, a nossa luz brilhar, que nada mais é do que você buscar o seu caminho, o seu chamado, você fazer aquilo que te cabe aqui na terra, sem medo de ser feliz, a sua luz ilumina outras pessoas que estão na escuridão, entende? Isso não é falta de modéstia. Nós, religiosos, temos um erro gravíssimo. Na busca pela humildade, a gente se torna orgulhoso. Aliás, isso é muito engraçado. Tem muita gente que tem orgulho de ser humilde. Ou se tem, né? Quem sou eu? Não é assim? O povo adora essa frase. Quem sou eu? Bora fazer isso, meu filho. Ah, quem sou eu? Talvez, quem sabe, noutra existência, uma pessoa está lá, tomara que notem como eu sou humilde, né? Tomara que tem um orgulhoso gigantesco ali. Besteira. Quem é você? Você é uma pessoa como outra qualquer que está se iluminando, uai. Simples assim. E que mal há em você deixar a sua luz brilhar? Jesus pediu para fazer isso, tem que fazer mesmo. Por isso Jesus falava assim, o mal é tímido, o bem é tímido, o mal não é. O mal põe a boca no mundo. Aí parece que o mal tem tudo quanto é lugar. Você vê, acontece crimes, a gente liga os jornais, tem crime para tudo quanto é lado, né? Você vê, se a gente liga a televisão, parece que o Rio de Janeiro só tem crime. Quanta coisa boa acontece. Mas não sai no jornal. Não sai, isso não se publica. Quantas pessoas extraordinárias existem? São Paulo, Belo Horizonte, qualquer cidade do mundo. Quantas mães, pais, filhos, nobres, quantos trabalhos lindos como esse que acontece aqui existem? E a gente não sabe. Então o nosso bem não pode ser tímido. Gente, a diferença entre o orgulhoso e o humilde é que a pessoa que é humilde, ela reconhece a sua própria luz, mas ela não acha que é mais do que os outros. O orgulhoso não, ele acha que é mais do que os outros, é o vaidoso. Então aceitar a sua capacidade é reconhecer Deus em você. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, tem de errado em não reconhecer. Porque a sua escuridão não serve para nada, só alimenta a escuridão dos outros. Minha escuridão não resolve nada para ninguém. Tem um discurso de Martin Luther King Jr., lá antes dele, em Atlanta, ser baleado. Aquele famoso discurso dele, I have a dream, né? Eu tenho um sonho que um dia todas as pessoas, né, serão tratadas de forma igualitária, sem ser cada cor da pele. Em um trecho do discurso ele fala uma coisa linda. Ele fala, o que mais me assusta não é a audácia dos maus, mas sim o silêncio dos bons, que podendo fazer alguma coisa, não fazem, se omitem.
não duvide de você. Eu não te conheço, não tenho a menor ideia, né, das pendengas que estão lá fora te esperando. Eu mal sei das minhas, eu tenho que dar conta das minhas. Está lá as suas te esperando, mas eu tenho certeza que se você está aqui, é porque tem muita luz para sair dentro desse coração. Ponto. Porque é para todo mundo assim. Nós somos potencialidades divinas. Um dia, meus filhos, fareis aquilo que faço e muito mais. Então, na medida, né, meus amigos queridos, que a gente vai despertando, mesmo que seja devagarzinho, mesmo que seja a conta-gostas, mas que a gente vai despertando, coisas boas vão nascendo, apesar da nossa alma com dificuldade. Então, mesmo que você tenha dúvidas, às vezes você está triste por causa de alguma coisa, está magoado, está chateado, às vezes você acha que não vai dar conta, você ainda está aumentando demais os problemas que tem, tente fazer o que está ao seu alcance. Dê o primeiro passo. O primeiro passo bem dado leva ao segundo. Um segundo passo bem dado leva ao terceiro. E o terceiro ao quarto. Um dia você vai olhar para trás e ver que você fez uma caminhada enorme, porque você começou com o primeiro. Isso é muito importante. Porque um dos grandes erros que a gente tem é essa ideia de que a gente tem que se santificar antes de ser um ser humano de bem primeiro. Isso é impossível. Do ponto de vista da evolução, não tem como. Não adianta você querer virar um santo. Se torna um ser humano bom primeiro. Emmanuel disse isso a Chico certa vez. As pessoas entram para a doutrina espírita e querem se santificar de uma hora para outra. Pronto, tira isso, tira aquilo outro. Vamos todo dia para o centro, vamos fazer para lançar. Mas internamente está lá aquela tristeza, aquela angústia. Não, seja um ser humano de bem, não tem problema não. Case, tenha filhos, trabalhe, vá se divertir, compre suas coisas, mas não seja dominado por nada disso. Aproveite do sexo sem se apegar à luxúria. Cresça profissionalmente sem se apegar à cobiça. Coma comidas gostosas sem ser prisioneiro da gula. Seja firme no seu dizer se ensina ou não, como Jesus ensina, mas sem ser prisioneiro da ira. O que são os 7 pecados capitais? São posturas que deveriam ser equilibradas, mas que não tem o Evangelho. Porque quando tem o Evangelho, se equilibra. Pode pegar. Todos eles. O que é a ira? Gandhi, por exemplo. Gandhi passou para a história como a maior pacifista do século passado, né? A história de Gandhi é lindíssima. Só que muita gente não sabe que Gandhi foi um grande escritor. Gandhi era advogado. Ele advogou durante muitos anos, 15 anos em Durban. Aliás, foi ali que começou a primeira vez que ele foi preso, que ele fez greve de fome na cadeia, antes dele voltar para a Índia. Ele estudou em Londres. Gandhi escreveu, e Gandhi era muito bravo. Ele fala que dos 7 pecados capitais, o pior, no caso dele, era a ira. Olha que ironia. O maior pacifista do século era irascível. Se irava com facilidade. Ele teve que trabalhar em si a serenidade e a paciência. Ele se construiu, porque isso é reforma íntima. Você conscientemente burilar a si próprio naquilo que você sente que precisa melhorar mais. Não é nascer perfeito. Fez isso a vida toda. Não é do dia para a noite, de uma hora para outra. Percebe? Santo Agostinho tinha uma vida puramente mundana. Você vê a história de Maria de Magdala, uma história voltada ao sexo, a vida fácil. Mas foi a ela que Jesus escolheu aparecer. Isso é sintomático. Nunca parou para pensar nisso? Sintomático. Jesus não apareceu nem para a mãe dele. Gente, vocês têm noção do que significou do ponto de vista da história Jesus aparecer com uma mulher e com uma prostituta arrependida? É sério. A maioria de nós não tem essa noção. Tenta contextualizar o seguinte. A Palestina de antigamente era machista ao cúmulo. Jesus já não era bem visto. Ele era um nazareno, das camadas mais baixas. Aí Jesus foi o primeiro grande líder espiritual da história a aceitar mulheres no seu século em posição de destaque. Veja a resistência que havia dos discípulos em ter Maria junto com eles. Maria de Magdala andava com Maria, mãe do Cristo, porque eles rejeitavam a presença dela. Então assim, imagina, Jesus volta do mundo dos mortos, cumpre uma profecia, muda a história da humanidade, porque naquele momento em que ele ressuscita, ele cumpre a profecia do ponto de vista histórico, ele chacoalha a história humana. Ele chacoalha a história humana. E aí ele aparece para quem em primeiro lugar? Com a mulher.
Nossa, todo mundo sério. Aqui. Biloquei de novo. Tudo bem atrás? Muito bem. Vou contar uma história. Já volto no caso sério. Vocês estão muito sérios. Vocês sabem que existe revista Caras no mundo espiritual, né? Negócio de fofoca. Vocês sabem, as coisas que tem daqui é de lá pra cá, né? Daqui pra lá. Vocês sabem que existe um fofoca que Jesus apareceu primeiro para Maria. Sabem por quê? Ele queria que a notícia se espalhasse rápido. Eu não acredito, mas eu não acredito, só estou contando. Eu também acho injustiça. Essa revista fala, por que Jesus não curou a sogra de Pedro? Que ele negou ele 3 vezes. Eu vou te contar essas maledicências. Brincadeiras à parte, meus amigos. Imagina o choque. Os discípulos não acreditaram, mas Maria chega e fala, eu vi o mestre, vi o rabi, ele voltou. Fala sério, né? Assim, então ele ia aparecer para você. Né? Para você. Então você vê a importância que o Cristo deu à renovação. Entende? A simbologia do não importa o que você fez, importa o que você quer fazer a partir de agora. Deixe sua luz brilhar. Quem leu a obra extraordinária Boa Nova de Humberto de Campos vai encontrar em um dos capítulos imortalizados por Humberto de Campos pelas mãos santificadas do Chico a história do desencarne de Maria de Magdala. Jesus veio pessoalmente recepcioná-lo, como fez com Estevão, como fez com a sua mãe. Ele foi ao Vale dos Leprosos, porque ela desencarna no Vale dos Leprosos, falando do Evangelho nos seus últimos anos de vida, já como uma leprosa. Ela substitui a beleza física extraordinária pela deturpação física, mas a sua alma se burilava a cada dia, porque todos os dias no fim da tarde ela se reunia no Vale dos Leprosos com aqueles esquecidos do mundo para falar de tudo quanto ela havia visto Jesus pregar e fazer. E eles que não tinham tido contato com Cristo se renovavam na sua esperança. Você vê, ser leproso naquela época era terrível. A pessoa, quando ela era tida com lepra, considerada com lepra, não era hanseníase ainda, né? Então se chamava de lepra, o nome dela era escrito no livro dos mortos. Literalmente você deixava de viver, você tinha que viver que nem uma vaca. Não é exagero, porque as vacas andavam com sininho, né? Então eles tinham que andar e tinham que tocar um sino. Porque se eles entrassem e tocar sino, a lei permitia que eles fossem apedrejados. Porque eles iam esmolar, né? Para poder comer. Então olha que situação, foi lá que ela foi. Então assim, você vê que mesmo com a adversidade, quando a nossa fé é grande, nossa dificuldade fica pequena. Então, meu amigo, minha amiga, se a sua dificuldade está parecendo estar grande, nós temos que melhorar essa fé. Né? Nós temos que agradecer a Deus, não com as palavras, com o intelecto, mas com as nossas ações. Não é? Com a nossa alma. Deixa brilhar a sua luz. Vá ajudar. Comece dentro de casa, levando o Evangelho no lar para a sua família. Não uma vez por semana, que é muito pouco. Todo dia. Às vezes o negócio, passa o Evangelho uma vez por semana. É uma vez por semana, vírgula, no mínimo. Como diz um amigo espiritual, a conta não fecha. A gente passa o dia todo falando coisas negativas, a semana toda falando mal de alguém, ou pelo menos pensando em coisa ruim. Aí você reza para Deus uma vez? Como assim? A conta não fecha. É matemática básica. Todo dia. Mas não tenho tempo. Olha, gozado, o sujeito tem tempo para ver televisão, tem tempo para internet, tem tempo para um monte de coisa. Não tem tempo para falar com Deus 10 minutos? Eu fico imaginando a cena, você lá, né, na dificuldade enorme, Senhor da vida, por favor, abençoe minha família, a mim. Pensou? Seu anjo protetor, meu filho, hoje eu não tenho tempo. Uai, como a gente fala lá em Minas, bem uai, o que é que Jesus disse? A cada um segundo as suas obras. Se eu não faço por onde, por que eu vou merecer essa atenção toda? Não. Então, para que nós fiquemos tristes durante muito tempo, isso só é possível com a nossa ajuda. Como assim? Você tem que insistir na sua mente que alguma coisa não vai dar certo. Observe uma pessoa triste que é candidata a depressiva e depois a suicida. Porque funciona assim, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos em torno de 20% da população mundial que tem tendências gravíssimas à depressão, dos quais, desses 20%, 15% são suicidas em potencial. Isso é uma loucura. No último censo, divulgado publicamente agora no mês de outubro, nós vimos um número horroroso.
né? A cada 40 segundos no mundo uma pessoa se mata. Para cada pessoa que consegue tirar a sua existência física e só piora a sua situação no mundo espiritual, 20 pessoas tentam e não conseguem. Então assim, é uma situação grave. Por quê? Porque não há conexão com Deus. Não há conexão com Deus. Então nós precisamos estar alertas, porque nenhum de nós está isento de passar por duras provas. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala na sua cabeça, não é? Porque vê se não é. Você conversa com a pessoa que está muito... Meu filho sai do quarto. Ah, não dou conta. Aí você vai lá, 10 minutos depois. Reage. Não consigo. Passa um tempo. Vamos fazer alguma coisa junto? Ai, não dá. Concorda que é muito foco? É muita disciplina. Tem gente que fala, eu não tenho disciplina. Tem. Às vezes para coisa errada, mas tem. Todo mundo tem foco. Tem gente que quanto mais você quer ajudar, a pessoa tenta te provar que ela está perdida, ela está ferrada. Não é? Ela tipo, nunca viram? Ou conversa de empresa na segunda-feira de vizinho, de algo. Meu Deus, dá tristeza. Como é que foi seu final de semana? Ai, menina, nem te conto. Né? Tive um problema assim, assim, assado, a outra olha. Ou ele, o homem, vai dizer, ah, termina o seu, que eu vou contar o meu. Quer dizer, a pessoa vai disputar para ver quem está pior. Olha que loucura. O indivíduo ele não prestou atenção que é um autoenvenenamento. Gente, isso é sério. Seríssimo. Então, não adianta achar que a gente vai se libertar de tristeza ou depressões só com remédios. Nós temos que ter a terapêutica espiritual e emocional, ponto. É lógico que em casos graves, o transtorno psiquiátrico necessita sim de medicamento. Depressão não é frescura, e é importante sempre que isso seja dito, que muita gente ainda acha que é frescura. Não é, mas a gente não pode se esquecer do Evangelho. Não pode. Porque a pessoa depressiva, via de regra, ela tem um gatilho. O gatilho é uma dor que ela se revolta. Que pode ser o quê? O abandono, o desencarne de alguém, um problema qualquer. Então dispara um gatilho psicológico, que provavelmente aquele espírito já traz de reencarnações anteriores. Então, por mais que você faça uma terapia, existe uma questão espiritual. E tem que ter um desejo nosso de seguir em frente. Então, siga em frente. Não desista de você. Entende? Deixa o Evangelho te curar. Deixa Jesus trazer a esperança que a nossa alma necessita para seguir adiante. Isso é um negócio muito sério, meus amigos. Muito, muito sério. Nós vivemos grandes desafios, sem dúvida alguma, mas a gente não pode desistir. Não desista. Podia ficar aqui com vocês facilmente mais 1 hora, só contando histórias, várias, de pessoas que tinham tudo para poder, aparentemente, não ter nada, mas que estão reconstruindo as suas vidas, apesar das suas dores. Como Jerônimo acabou fazendo, como Santo Agostinho fez, e tantos outros. Então, mesmo sem conhecê-los, eu tenho certeza que todos nós podemos fazer um pouco mais. Não podemos? Podemos. Deixe sua luz brilhar. Leve o Evangelho para sua casa. Abrace uma tarefa assistencial, porque é mais do que comprovado, inclusive pela ciência, que quem faz caridade, a caridade nos faz bem. Ano passado, nas pílulas, nós falamos muito do Happy Brain. Para quem não conhece, o Happy Brain é uma teoria, não é nem uma teoria, né? Foi uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos em 2012 pela Mayo Clinic lá de Nova York, que é uma das principais referências de estudos emocionais e psicológicos do mundo, mostrando que pessoas gratas, o cérebro de pessoas gratas, de pessoas que fazem trabalho social, eles são muito mais protegidos contra tristeza e depressão, por causa dos hormônios produzidos. Isso é uma verdade científica que o bom senso já mostrava. Então veja bem, fazer o bem literalmente nos faz bem. Eu falo assim, é bom vocês virem aqui na fraternidade se sentirem acolhidos, sim ou não? Sim. Mas eu te garanto que é 10 vezes melhor para quem te acolhe. Pode ter certeza disso. Não tenho a menor sombra de dúvida com isso. É bom estar sentado aí, mas vem para lá de cá. É melhor ainda. Tira um tempinho. Vem ajudar a limpar o centro, fazer uma campanha de alguma coisa, ajudar uma criança, uma família. Custa nada. Quando a gente deixa de superdimensionar a nossa dor e a gente passa a querer ser útil para aliviar a dor do próximo, meus amigos, nós crescemos aos olhos de Deus. A gente passa a atrair a presença de maneira ainda mais intensa dos espíritos amigos que conseguem nos ajudar, porque a gente cria mérito. E a gente vai construindo cada vez mais mérito. Então não se esconda atrás da sua dor. Porque se do ponto de vista da reencarnação nós precisamos passar por algumas provas para nos libertarmos do passado, sem dúvida alguma Deus nos deu livre-arbítrio para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente aproveitar melhor o presente.
não é? Independente do que aconteça. Independente do parente difícil, da falta de dinheiro, independente da vida afetiva, não tá lá essas coisas, independente de você ter sido traído ou traída, independente do seu corpo não ser o que você sonha, independente, seja lá do que for, de você não ter o emprego que você queria, não ter o dinheiro que gostaria, independente de tudo parecer estar diferente da sua expectativa, isso passa. Isso é só um pedacinho da nossa existência eterna. Nós somos imortais, isso passa. E passa mesmo. Quer ver que coisa curiosa? Se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, tenta lembrar qual era a sua maior dor há 13 anos, 4 dias, 5 horas e 10 minutos atrás. Tem algumas pessoas muito organizadas em serem tristonhas que vão responder, lógico. Claro. Eu não tenho dúvida, porque o focado é focado. Eu sei. Ainda bate no peito. Eu sei, tipo assim, oba, né? Me dá um doce, eu ganhei. Pelo amor de Deus. Mas a maioria de nós nem lembra. A maioria de nós nem lembra. Você tem que fazer conta. Pegar 13 anos, deixa eu ver, 2018 menos 10, menos 3. Quantos meses? Deixa eu ver onde é que eu estava, morando com quem, o que aconteceu naquela época. Quer dizer, mas naquela época a sua dor parecia mal do mundo. E hoje a gente nem lembra dela direito. Vai ter certeza, daqui a alguns anos, a mesma dor que hoje parece enorme, a gente não vai nem lembrar. Só que a gente tem que tomar cuidado com a intensidade, né, que a gente dá às dificuldades hoje. Por isso que o Evangelho nos liberta. Porque Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos e liberta mesmo. A gente deixa de ser vítima. Porque a doutrina espírita nos mostra que não existem vítimas. Como Joana de Ângeles fala muito bem, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós temos a condição, meus amigos, de nos libertarmos do nosso passado, vivendo bem o nosso presente. Esquece o futuro. O futuro é resultado do que você faz agora. Ponto. A espiritualidade superior, gente, tem o poder de interferir nas nossas vidas quando a gente tem mérito em todos os níveis. As obras de André Luiz, para quem já teve oportunidade de lê-las, de estudá-las, estão repleto de casos que comprovam isso. Como eu tenho uns minutinhos aí, deixa eu contar rapidinho alguns casos, né? Você vê no livro Os Mensageiros, que é a escola no mundo espiritual de religiosos, né, que se preparam para vir à Terra, desempenhar a sua função, ligados à religião, e boa parte vem e falha. Nós somos ruins mesmo, né, de estudo às vezes. Não pode, temos que ter mais dedicação. Aí você vê, André Luiz vai contando umas histórias dos companheiros lá, falidos. Você vê, não eram pessoas más, mas não tinham disciplina. Era o povo, a gente fala, era o povo mais ou menos. Sabe o povo mais ou menos? Sem sal, sem tempero, sem nada? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Aquela pessoa que nem vai para um lado nem vai para o outro. Né? E cuidado, né? Em livro dos Espíritos está lá, não fazer o mal, não fazer o bem, de alguma forma é fazer o mal. Cresce espiritualmente quem faz o bem de propósito. O que quer? Né? No livro Céu e Inferno, Allan Kardec conta na segunda parte vários casos de desencarnação de espíritos felizes, medianos. Os medianos são esses, que não eram maus, mas também não se esforçaram muito para fazer o bem. Aí chega no mundo espiritual arrependido do bem que não fizeram. Eles não espiam tristeza porque não fizeram mal, mas também fizeram bem. São os mais ou menos. Você imagina a situação. Aí ele conta a história dos religiosos, voltando aqui aos mensagens dos mais ou menos, né? Senhoras que deixaram de cultivar sua vida espiritual porque os maridos não queriam. Aí desencarnaram, estava lá. O marido nem aí para elas e elas paralisadas no tempo. Dirigente espírita arrogante, disciplinado com horário, mas não tinha afeto para lidar com as pessoas. A forma foi mais importante do que a essência. História do Belarmino, né? Você vê a história do Otávio, que era um companheiro que tinha prometido reencarnar e ajudar 6 espíritos que estavam ligados a ele. Ele reencarna, a mãe era espírita, ensina a doutrina a ele, a mãe desencarna, estava tudo cumprindo direitinho. O pai casa pela segunda vez, e aí a madrasta, que era uma boa drasta, traz 6 filhos, né? Que seriam os irmãos. E aí o pai desencarna, ele tinha 19 anos. Qual era o papel dele? Dar conta de ajudar a madrasta, né? A cuidar dos irmãos, né? Que a vida lhe trouxe, que é o que tinha sido combinado. Já estava tudo pronto. Ele ia ter um bom emprego, não ia faltar nada financeiramente para ele. E ele era médium, ainda veio com a mediunidade ostensiva para trabalhar no centro, porque foi o que ele tinha prometido. Ele chega e muda tudo. No que ele desviou, desbandeirou.
Ele conta, aí ele vai, desbandera, vira as costas para a madrasta, vira as costas para os meninos, vai arranjar uma mulher que só deu problema para ele, uma filha que só deu desgosto e desencarna aos 40 anos de tristeza e tuberculose. Aí ele volta ao mundo espiritual e fala: André, eu não matei ninguém, eu não fiz mal a ninguém, a não ser a mim mesmo. Eu virei as costas para quem eu tinha compromissos espirituais. E estava tudo ali, o mundo espiritual estava pronto para interceder. Em Obreiros de Vida Eterna, por exemplo, André Luiz conta uma história que ele, Dr. Bezerro, Jerônimo, intercede por uma irmã evangélica que pede: não me leva agora não, dá uns meses extras de vida para eu resolver umas questões aqui em casa. E pelo mérito dela, ela fica, literalmente, foi dado hora extra. A gente não sabe, dá para fazer hora extra? Dá. Não quer dizer que é uma coisa boa, depende, cada caso é um caso, né? Uma longa história, não dá tempo para entrar nisso. Cada caso é um caso, mas está lá no caso dela, por mérito, fez hora extra, quer dizer, recebeu carga extra de fluido vital, ficou no corpo alguns meses a mais para resolver uma questão familiar, porque era uma mulher bondosa. De todos os que eles vieram ajudar no desencarne, foi a única que desligou o espírito do corpo sozinha, uma irmã evangélica. Você vê que não existe religião, esse orgulho religioso, porque eu sou espírita, é grande coisa, né? Nós precisamos não externalizar questões de símbolo, mas internalizar o amor. Gente, a religião de Deus é o amor, é a única. É a única. Então, o que nos faz grandes ou pequenos é a nossa maneira de viver. Não é a dificuldade que a gente enfrenta, é a forma que a gente enfrenta a dificuldade que a gente enfrenta. Não desista de você. Lembre-se que a oração é um recurso lindo, que a gratidão é um dever de todos nós, né? De agradecer a Deus por tudo, pelo que a gente tem, pelo que a gente não tem, pelos males que não nos acontecem, a gente nem sabe. Na verdade, tem tanta coisa que não acontece com a gente e a gente nem sabe. Nós estamos lá reclamando. Então, meus amigos queridos, o Evangelho nos liberta. Por quê? Ele nos dá o direito de sermos felizes na medida do possível aqui e agora. Está aí o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 920. É possível ser feliz aqui na Terra? Felicidade absoluta não, fala Espírito de Verdade. Mas relativa é dever, não é nem possível, é dever, é obrigação. Está na pergunta 921. Nós temos o dever de nos esforçarmos para sermos o mais felizes quanto possível. Por quê? Porque quando você deixa a sua luz brilhar, quem está do seu lado se beneficia. Lembre-se disso. O seu sorriso estimula outros a sorrir, entende? Né? Mesmo com a dificuldade, a nossa oração, a nossa fé, o nosso testemunho estimula outros a não desistir. Então não desista de você. Nunca desista de você. Não importa o que aconteceu no passado, os erros cometidos, Deus nos dá o direito de começar, não é? A gente fala, gente, toda dor tem hora para acabar. Nenhuma dor é eterna, nenhuma. E toda dor acaba quando desperta a nossa consciência. No dia que a nossa consciência desperta, eu saio da minha postura de vítima e falo: peraí, essa é a minha vida, né? Eu vou tomar conta dela. Foi o que aconteceu com Jerônimo. Aconteceu com Maria de Magdala, aconteceu com Saulo quando ele virou Paulo, com Francisco de Assis, quando ele aceita o chamado e fala: vou adiante, e com tantos outros. Então, que a bondade divina abençoe muito o coração de cada um de vocês. Que traga muita luz para você, para sua família, para os seres que você ama tanto. Que abençoe essa casa, abençoe a espiritualidade querida que se encontra aqui junto com todos na casa, né? Espalhando luz e bênçãos. E só para terminar, eu não tenho como não perguntar para agradecer. Quem aqui recebe as pílulas do nosso amado Evangelho? Que coisa boa. Peraí que eu vou bilocar de novo. E aí atrás, tem alguém que recebe? Todo mundo. Adorei isso. Efeito físico, né? Você já pensou na época de Kardec? Eu tinha que bater, que a gente só pergunta. As paredes falam. Muito obrigado a vocês. Porque se não fosse por você que recebe a pílula e compartilha, nós não estaríamos hoje em mais de 100 países. Com a mensagem do Evangelho chegando em lugares que a doutrina espírita nunca tinha chegado até então.
Então assim, muito obrigado. E a gente tem gravado de novo, né, dentro do projeto As Pílulas em Inglês. Eu peço que, por favor, quem receba, passe adiante. Mas a pessoa fala, se eu recebo, eu não entendo nada disso aqui, mas não importa. Se você não entende, repasse, vai chegar para quem precisa. Então não deixa de passar adiante. Então muito obrigado a vocês pelo carinho, por quem recebe, tem os seus grupos. A gente já está liberando o aplicativo que vai facilitar a vida de todo mundo, vai colocar tudo lá, né? Quem vai ter as pilulinhas do Evangelho, que é o trabalho que a Roseli faz com tanto carinho para as crianças. Tem as pilulinhas dos animais, para quem gosta dos animais. Tem inclusive trabalho de atendimento fraterno feito online para o mundo todo. Nossa, tem cada trabalhador espalhado. São pessoas de várias partes assim que se unem, né? Que estão ligadas à falange do bem. Então é uma bênção, é uma bênção. Então eu queria agradecer a você, Luiz, pelo convite. Muito feliz de estar aqui em São Paulo, né? Tendo a oportunidade de estar com vocês. Do fundo do coração, obrigado mesmo, viu? Parede, você também, viu, Parede? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita luz, muita paz. E eu não podia terminar sem falar, né? Até breve. Até muito breve.